Evangelho de Marcos, capítulo 7, versos de 1 a 9. Nós vamos encontrar aqui o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo sendo confrontado por um grupo religioso. Era um grupo de pessoas que se propunha a fazer alguma coisa para Deus, mas que recebeu do Senhor Jesus uma repreensão. Recebeu do Senhor Jesus uma palavra negativa. Vamos ver o que é que nesse texto nós temos para extrair como lição de como ter a nossa vida para a adoração a Deus, para o serviço a Ele. Marcos 7, de 1 a 9, assim nós lemos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindos de Jerusalém. E vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, agradecemos pela Tua presença em nossa vida, agradecemos pelo Teu Espírito que nos conduz, fala ao nosso coração, e assim, Senhor, nesta hora, que possamos entender o recado que Tens para cada um de nós. Fala ao nosso coração conforme a Tua vontade e faze-nos prontos a aplicar aquilo que entendamos da Tua palavra, das lições apreendidas de Ti, que possamos estar dispostos a aplicá-las no nosso viver. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Não estarei falando a respeito do lavar ou não lavar as mãos. Temos toda a orientação médica e de saúde a esse respeito. Mas gostaríamos que pudéssemos meditar um pouco a respeito daquilo que é uma prática religiosa, do que realmente interessa a Deus. Aqueles grupos que chegaram-se a Jesus eram grupos dos fariseus e dos escribas. Eles eram um grupo religioso. Eles buscavam fazer algo que pudesse agradar a Deus. Quem eram os fariseus? O nome fariseu vem de uma palavra hebraica que significa separados. Eles se consideravam separados por Deus para o ensino das Escrituras, para o estudo e o ensino das Escrituras. Eles eram responsáveis pelo ensino nas sinagogas, e eles tinham grande influência diante do povo. Se eles estavam ensinando o povo nas sinagogas, o povo estaria sempre ouvindo o que eram os seus ensinamentos e crendo que isso aí é o que os levaria para mais próximos de Deus. Eles se opunham a um outro grupo religioso chamado dos saduceus. Grupos que surgiram mais ou menos no mesmo período, cerca de 200 anos antes de Cristo.
E eles se opunham até porque os saduceus eram responsáveis. Eles tinham os sacerdotes, a linhagem sacerdotal era do grupo dos saduceus, e eles tinham a responsabilidade no templo. Então nós temos as autoridades do sacrifício do templo e tínhamos as autoridades do ensino nas sinagogas. E havia uma certa disputa entre eles. E a gente tem nos evangelhos toda a história de como os fariseus lutaram para encontrar Jesus no erro, e os saduceus da mesma maneira. Eles concorriam entre si com esse propósito de conseguir achar Jesus em algum erro, em alguma coisa de que pudesse ser acusado. Jesus nem era dos fariseus, nem era dos saduceus, e vamos usar a expressão, se arvorava a ser um ensinador. E as multidões se admiravam, porque Jesus ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Os escribas eram do grupo dos fariseus, e que tinham a responsabilidade da cópia da lei. Eles que copiavam, eles que liam, eles que passavam esses ensinamentos. Esses grupos, apesar de concorrerem entre si para achar erro em Jesus, finalmente se uniram para conseguir que Jesus fosse morto. Mais adiante na história, nós sabemos que eles se juntaram para derrubar Jesus, para matar Jesus. O texto fala então que esse grupo dos fariseus trouxe o que era chamado da tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos era a interpretação das escrituras sagradas. Aquilo que estes que tinham a responsabilidade de ensinar, de que forma eles extraíam das escrituras sagradas mandamentos, e como é que eles então ensinavam o povo a aplicar. E nesse extrair e aplicar, incluíam então muita coisa que não estava nas escrituras, que era resultado do raciocínio humano. Houve duas grandes escolas de interpretação das escrituras no meio dos fariseus, escolas famosas, a de Hilel e a de Shammai. A de Hilel considerada mais liberal, a de Shammai mais restrita, e juntas formavam tradição com mais de 600 ordens. Eles transmitiam então aquilo que entendiam ser o mandamento de Deus e informavam ao povo. E dizia-se que a tradição dos anciãos era mais importante mesmo do que a lei. O ensino era na direção de que essa tradição dos anciãos, essa interpretação das escrituras, devia ser seguida com um rigor maior ainda do que se buscava seguir a lei mosaica, o ensino dos profetas. O que se ensinava era: filho meu, atenta para as palavras dos escribas, mais do que para as palavras da lei, pois nas palavras da lei há afirmativas e negativas, ou seja, na lei havia coisas em que era ordenado o que fazer, afirmativas, e havia coisas em que era ordenado o que não fazer, e eles se preocupavam muito mais com o que não fazer do que com o que fazer. E então eles diziam que na lei havia afirmativas e negativas, mas que na tradição dos anciãos estava tudo aquilo que era proibido ser feito, era proibido ser realizado. Se na lei eles diziam que havia coisas mais leves e coisas mais pesadas, mas na tradição dos anciãos tudo era pesado. E todos os que transgridem as palavras dos escribas são culpados de morte. Este era o ensino sobre a tradição dos anciãos. Dentro dessa tradição,
entra o contexto daquilo que aconteceu ali na vida de Jesus e dos discípulos e que nós acabamos de ler, sobre o lavar as mãos. Eles diziam que quem come o pão sem lavar as mãos é como se deitasse com uma prostituta. E quem despreza a lavagem das mãos deve ser erradicado do mundo. Só que isso não estava na lei. E aí é onde Jesus é confrontado, e Jesus vem e diz que eles estavam dando mais atenção do que naquilo que estava na lei. Era uma decorrência de outros ensinos na lei, e que eles se apegavam dali e, usando o raciocínio humano, chegavam a determinadas conclusões. Por exemplo, o sacerdote, na hora de apresentar os seus sacrifícios, ele tinha que passar por certas purificações. E ao se alimentar, alguém se coloca diante de Deus em oração e abençoa o pão, eles entendiam que está assumindo uma função como aquela do sacerdote que se dirige a Deus apresentando diante de Deus o sacrifício. Se o sacerdote precisava passar pelas suas purificações, então também todo que se apresenta diante de Deus em oração, abençoando o pão que vai comer, tinha que lavar as mãos. E ainda acrescentam, como já dissemos, se alguém não lava as mãos é réu de morte. A tradição dos anciãos tinha tomado um aspecto completamente diferente daquilo que era o ensino das Escrituras. Preceito de Deus ou tradição humana? O versículo 9, o Senhor Jesus diz: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. E é aí que nós temos a palavra de Deus como única regra de fé e prática. Aquilo que nós cremos, aquilo que nós praticamos, deve estar de acordo com aquilo que Deus deixou registrado na sua palavra. A palavra de Deus como fonte para a orientação da nossa vida. A palavra de Deus como sendo algo em que podemos nos fundamentar. Caso contrário, estaremos à mercê do eu achismo que possa ser pregado em qualquer lugar. Qualquer pessoa pode dizer: eu acho que para agradar a Deus temos que agir desta e desta e desta forma. Mas Deus deixou na sua palavra o referencial. Ele deixou a bússola para que pudéssemos então orientar a nossa vida. A Bíblia como nossa regra de fé e prática. Isso porque o homem nunca poderia entender os propósitos de Deus se Deus não os revelasse a ele. A Bíblia é revelação de Deus para nós. É Deus se dirigindo ao homem. Alguém pode dizer: pastor, mas existem tantos outros livros religiosos. Nenhum deles foi escrito no espaço de 1500 anos, por mais de 40 autores, e tendo uma unidade ao longo de todo ele. Deus deixou a sua palavra como referência para nós. E aquilo que o Senhor Jesus então apresenta àqueles fariseus diante dele, como é que devemos então nos posicionar? Bem, a respeito da palavra de Deus, ela própria diz em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17: toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus deixou a orientação na sua palavra. No entanto, muita gente tenta seguir a Deus sem nunca ter sequer lido a Bíblia, sem nunca ter sequer buscado na palavra de Deus essa orientação. E então pode estar à mercê de tudo aquilo que possa ser ensinado.
Jesus confrontou aqui os fariseus porque eles tinham acrescentado muita coisa do que havia sido registrado nas Escrituras através da sua tradição oral, através da tradição dos anciãos. Eles tinham acrescentado coisas que não tinham a ver com a vontade de Deus. Alguém pode dizer, mas pastor, lavar as mãos não é importante antes de comer? Mas aquilo que o Senhor Jesus vai dizer a esse respeito, que o que contamina o homem diante de Deus é aquilo que sai da boca e não aquilo que entra pela boca. Aquilo que entra pela boca, a medicina hoje orienta, né, e todos os cuidados de higiene que temos servem para que possamos defender o nosso corpo dos males que podemos adquirir nessa prática. Mas o que o Senhor Jesus diz é que importante para Deus é o que está dentro do nosso coração. O que é importante para Deus é aquilo que sai pela boca, porque a boca produz aquilo de que está cheio o coração. De que maneira é que nós nos referimos ao nosso próximo? De que maneira é que nós então falamos ao nosso próximo? E ao tratar com o nosso próximo podemos ter posições completamente diferentes, às vezes dizendo as mesmas palavras. Dizendo as mesmas palavras podemos tratar de forma dura ou de forma amena. Podemos ferir ou podemos orientar, auxiliar, indicar o caminho. De modo que o Senhor Jesus está mais preocupado com aquilo que vem de dentro do nosso coração. E então, como é que nos colocamos como igreja diante dessas tradições? Nós temos a palavra de Deus como regra de fé e prática, mas nós temos tradições também. E temos tradições na nossa maneira de ser, na maneira de adorar. E então a música faz parte da nossa adoração. Nós temos o registro na palavra de Deus que o Senhor Jesus também cantava. Naquela véspera da sua morte, quando ele institui a ceia do Senhor, e ao se retirar para o Monte das Oliveiras, o texto bíblico diz, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. O hino como fazendo parte da adoração. O apóstolo Paulo vai dizer que ao nos reunirmos para adoração, que cantamos salmos, hinos, cânticos espirituais, com louvor no coração. E então nós temos tido práticas como a utilização do coro, como a utilização de banda, como solo, como tivemos hoje pela manhã, e como parte da nossa adoração, faz parte da nossa prática, podemos dizer, faz parte da nossa tradição. Mas o que importa não é a forma, o que importa é o conteúdo, o que importa é a maneira como nos colocamos diante de Deus. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus capítulo 6, que muita gente buscava adorar a Deus para chamar a atenção para si. Ele se refere a quem dá esmola, ele se refere a quem faz jejum, ele se refere mesmo até a quem ora. E ele diz que havia quem fizesse essas coisas para serem vistos pelos homens. E o Senhor Jesus diz que se esse é o caso, então Deus não vai atentar para nada do que aquela oração está pedindo. Ele diz que havia os fariseus mesmo, que gostavam de estar orando em pé nas sinagogas, nos primeiros bancos e mostrando como eram grandes oradores. Mas ele diz, se eles estiverem fazendo isso para chamar a atenção para si, o que Jesus diz é, já receberam a sua recompensa. O que é que eles queriam? Era serem vistos. Foram vistos, então
Deus não tem nada a responder para eles. O interesse era serem vistos, já receberam a sua recompensa. No entanto, o que Jesus deseja é que todas essas coisas sejam feitas com o coração em humildade diante de Deus. Que todas estas coisas sejam feitas com o coração. Ele vai dizer à mulher samaritana: Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que ao entoarem louvor para Deus, possam estar entoando de coração. Isso é algo que a gente precisa atentar, porque muitas vezes a gente já conhece um cântico, já conhece um hino, já cantou tantas vezes aquele hino, que a gente pronuncia aquelas palavras sem nem pensar no que está pronunciando. Adorar em espírito é sempre que nós estamos nos dirigindo a Deus, aquilo que nós dizemos para Ele é algo que é realidade no nosso coração. É algo que queremos realmente expressar diante dEle. Aqueles que o adoram em espírito e em verdade, são esses que o Pai procura. Nós ensinamos a Bíblia, temos a prática do ensino da Bíblia, mas a forma não é o que importa é o conteúdo. Se nós vamos nos reunir em escola bíblica, se nós nos reunimos como pequeno grupo, se nós fazemos discipulado de 1 a 1, o que importa é que estamos transmitindo o ensino da palavra de Deus, levando a outros aquilo que já recebemos. Nós temos trabalho social, e é uma tradição na nossa igreja termos esse trabalho. O NASCE existe há muitos anos, nosso núcleo de atuação social cristã Emanuel. E como tradição nas igrejas evangélicas, nós temos tido, por exemplo, a entrega de cestas básicas, distribuição de cestas básicas. Mas o que importa não é a forma como fazemos, é se estamos fazendo de coração para uma mudança de realidade, se estamos criando algo novo. Graças a Deus, porque pessoas têm se envolvido e formas novas têm surgido de como podemos exercer essa atuação social, como chegar àqueles que têm necessidades, como mudaram a realidade, não simplesmente alimentar uma necessidade, mas transformar, fazendo com que a pessoa possa ter uma mudança de vida. E é claro, o fazemos na confiança de que, se a mensagem do Evangelho alcança o coração, ela própria estará operando transformação de vida, ela própria estará tendo resultados até mesmo sociais. Nós temos ministérios, temos pessoas que são voluntárias nos ministérios, mas nós fazemos isso não simplesmente para, vou usar a expressão, manter a máquina funcionando, não simplesmente porque alguém nos convidou a fazer parte daquele ministério, mas porque nós encaramos como algo que fazemos para Deus, por um chamado dEle, uma capacitação dada por Ele, para que estejamos realizando algo pelo crescimento do seu reino. Todas essas coisas nós temos como prática, mas o Senhor Jesus diz que aquilo que temos como tradição é secundário, pode ser importante, e tudo isso que mencionei tem a sua importância, mas não é o essencial. O essencial é uma natureza transformada por Deus. É o nosso coração seguindo aquilo que Deus quer que possamos ter como motivação, como origem de tudo aquilo que nós fazemos. Em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, nós lemos: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo,
Este é o fundamento principal. O principal não é o que fazer ou o que não fazer, o principal é se alguém está em Cristo. O primeiro de tudo é se alguém está em Cristo. Se Jesus já foi convidado a ser Senhor da sua vida, se você já entregou a sua vida nas mãos de Jesus, crendo que Ele é Salvador, talvez você até nem tenha entendido bem qual a missão de Jesus aqui na terra, pois saiba que Ele veio para ser o Salvador, o Senhor. Ele veio para levar sobre si a nossa condenação. Ele veio para que pudesse trocar de lugar conosco. Aquele lugar na cruz era meu, era seu, mas Ele veio para que, sendo o único que esteve aqui sem pecado, pudesse levar sobre si o nosso pecado, e então assumir a nossa morte, para nos oferecer vida, vida em abundância, vida eterna. E Ele veio para trocar, então, conosco, levando sobre si o nosso fardo de pecados, de erros, de coisas que fizemos que foram contrárias à vontade de Deus, que feriram o nosso próximo, que feriram a nós mesmos, mas Ele levou sobre si esta condenação, e Ele levou sobre si, para que a nossa vida possa ser agora, nessa troca de posição, possa estar à disposição do seu senhorio. Ele deseja orientar a nossa vida, Ele deseja encaminhar a nossa vida, e então é preciso termos uma natureza transformada. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 12, verso 2, diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa mente, sendo alimentada na sua palavra, estará sendo transformada para aquilo que agrada a Deus. A nossa mente, sendo alimentada na sua palavra, submissa a Ele em oração, estará em condição de executar, de realizar o que é o seu propósito na nossa vida. Termos uma natureza transformada, termos a disposição de encarar aquilo que de novo Deus coloca diante de nós, aquilo que Ele coloca como desafio diante de nós. Às vezes precisamos mudar alguma realidade para realizarmos essa vontade de Deus. Que realidade é que muitas vezes podemos necessitar mudar? É que muitas vezes a nossa vida está apenas em servir a Jesus Cristo, vindo à igreja, cantando louvores, participando de algum ministério, mas desprezamos outras oportunidades que Ele coloca diante de nós. Ontem tivemos uma capacitação em discipulado, e que beleza, chegar aqui e havia mais ou menos umas 40 pessoas participando dessa capacitação. Aquelas pessoas entenderam que nós temos oportunidade de tratar um a um a respeito das coisas de Deus, que nós podemos então ensinar a sua palavra, de que há pessoas à nossa volta que precisam ser alcançadas pelo amor de Deus. Nós esperamos que toda a igreja seja formada por discípulos discipuladores, porque Jesus entregou a nós essa responsabilidade, e Ele coloca oportunidades diante de nós. Muitas vezes precisamos mudar a nossa maneira de agir para alcançar pessoas que ainda não conhecem esse amor. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo,
para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O próprio apóstolo Paulo, a gente pode pensar quem era Paulo. Paulo era aquele, eu já tenho comentado aqui na igreja, que tive um professor no seminário que se referia a Paulo como o Paulão, porque Paulo foi aquele gigante, aquele homem que pregou o evangelho desde a região da Palestina até a Itália. Ele, escrevendo aos romanos, diz: olha, até onde eu fui não tem mais lugar para plantar novas igrejas. Eu espero chegar até vocês na Itália, e a gente sabe que ele chegou até a Itália, embora prisioneiro, mas chegou até a Itália. Mas ele diz aos romanos: e daí eu quero ser enviado por vocês até a Espanha. A Espanha era o limite a oeste, o limite ocidental daquela região do Império Romano. E o apóstolo Paulo é que se coloca dizendo: eu preciso avançar para as coisas que estão diante de mim, deixando as coisas que para trás ficam. Pode ser que sejam coisas boas que você fez e que ainda continuam sendo desafio e que você deve continuar fazendo. Pode ser que sejam coisas novas que Deus coloca diante de nós como oportunidades, como possibilidades da realização da sua vontade. É preciso disposição para encarar as novas oportunidades que Deus coloca diante de nós. E assim, submissão à sua vontade. Efésios 6,6 diz: não servindo à vista, como para agradar o homem, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Na nossa vida, nós temos práticas que têm sido realizadas a vida toda. É preciso que estejamos perguntando diante de Deus: Deus, há algo novo que tu queres que eu faça, diferente daquilo que tenho feito. Pode ser que essas práticas venham a ser algo que a gente aprendeu de alguém. Recentemente eu ouvi de alguém dizer o seguinte: pastor, eu repeti com os meus filhos algo que me foi ensinado e hoje me arrependo. Essa pessoa estava fazendo menção de que, quando criança, ouviu o ensino a respeito de um Deus que é um Deus vingativo, um Deus como que está lá de cima com um chicote na mão, esperando que a gente tropece para que então venha a dar a chicotada. A gente tinha até cânticos, né, que com o maior interesse de ensinar o que é o positivo, de ensinar o que é o bom, mas cânticos de criança, né, que aqueles que foram crianças conhecem, né? Cuidado, boquinha no que fala, há um Salvador no céu, está olhando para você. Cuidado, boquinha no que fala. Cuidado, olhinho no que vê, mãozinha no que pega, né? E aí, como se Deus estivesse lá de cima, assim, com o chicote esperando para... E ela diz: e eu passei para os meus filhos essa visão de um Deus vingativo, de um Deus que está pronto a castigar. Quando na palavra a gente vem a descobrir um Deus que está de braços abertos para nos acolher, um Deus que está esperando nos receber. A parábola do filho pródigo, ou como alguém já disse, a parábola dos 2 filhos, ou a parábola do Deus pródigo, que aponta para um pai que está pronto a ver aquele filho que gastou tudo quanto o pai lhe deu, mas que volta em direção ao seu pai, e o pai que corre em direção ao filho e o abraça e o acolhe. E ao mesmo tempo o outro filho que ficou em casa e que ficou enciumado porque o pai mandou matar um bezerro para festejar a volta do seu filho mais novo, mas o filho mais velho, quando vê aquilo, fica enciumado e não quer nem entrar na casa, não quer participar da festa, não quer compartilhar da alegria do seu pai, fica do lado de fora.
usando a expressão nossa, não é? Emburrado. Ele fica do lado de fora enraivecido. Mas o pai, da mesma maneira, sai da festa e vem ao encontro do seu filho. O amor de Deus é esse que vem ao encontro, que acolhe, que dá segunda chance, que quer que a nossa vida seja reestruturada, quer que a gente mude para a realização daquilo que de bom Ele tem para nós. E um Deus que nos ama dessa forma, vale a pena nos submetermos à sua vontade, vale a pena dedicarmos a nossa vida ao seu serviço, vale a pena sermos instrumentos seus, para que a sua vontade possa alcançar não apenas a nós mesmos, mas que através de nós outras pessoas sejam abençoadas. Desde quando Deus chamou Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele deseja que a nossa vida seja bênção na vida de outras pessoas. Às vezes a gente procura Deus somente pensando naquilo que é nosso. Deus, eu vou te buscar, eu vou trabalhar para ti, para que tu me abençoes, para que tu me deis aquilo de que eu preciso. O que a palavra de Deus nos apresenta é a possibilidade de colocarmos-nos como instrumentos nas mãos de Deus, para que as bênçãos dele possam alcançar outras pessoas. E então, naquela disputa toda ali, no começo, no texto que nós lemos, o Senhor Jesus repreende os fariseus, porque eles estavam colocando outras coisas como prioridade sobre aquilo que era a vontade de Deus para a vida de cada um deles. No caso, tradição dos anciãos. Muitas vezes a nossa vida tem outras prioridades também, e que colocamos acima do cumprimento da vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus veio para ser o exemplo, não apenas para ensinar como devemos fazer, mas Ele veio para ser o exemplo. E Ele mesmo diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo veio para servir, Cristo veio para dar a vida para a nossa salvação, para que pudéssemos restabelecer nosso relacionamento com o Pai, para que pudéssemos ser instrumentos seus da realização da sua vontade, para que pudéssemos voltar ao início de tudo. Hoje pela manhã, o pastor Rodrigo pregou a respeito de voltar às origens, de como Deus nos criou com um propósito, e Ele deseja que voltemos ao cumprimento do propósito que Ele tinha desde o começo. E basta que Jesus Cristo seja Senhor na nossa vida, para sermos instrumentos seus na realização da sua vontade no mundo inteiro. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você ainda não tinha entregado a sua vida a Jesus Cristo, confiando que Ele é Salvador e Senhor. Só em Cristo podemos ter a nossa natureza transformada. Só em Cristo nós podemos ser esta nova criatura. Ele deseja que cada um possa abrir o coração, para que Ele venha habitar, para que Ele venha dirigir a vida, Ele venha ser Senhor e Salvador. Se você ainda não tinha dado este passo, hoje você pode fazê-lo aí mesmo, no lugar em que você está, orando diante de Deus. Você pode dizer: sim, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Salvador e o meu Senhor. Eu recebo o perdão de pecados que Tu pagaste na cruz para mim. Eu recebo a salvação, o perdão, a vida eterna. No lugar em que você está, você pode orar assim diante de Deus.
e cada um que assim já o fez. Nós precisamos nos submeter a Ele, aos preceitos da Sua palavra, que o desejo do nosso coração seja o cumprimento da Sua vontade, que a nossa realização pessoal de vida seja fazer aquilo que Ele nos orienta a fazer, e que o Seu nome seja glorificado através da nossa vida. Senhor Jesus, nós louvamos o Teu nome, Pai. Louvamos o Teu nome porque, mais do que um grupo religioso, mais do que fazer alguma coisa por tradição, nós temos o interesse, o desejo de coração do senhorio do Teu Filho Jesus na nossa vida. Nós louvamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra é orientação, a Tua palavra é fonte de direção para tudo aquilo que possamos ter como objetivo na vida, porque o nosso propósito é que a Tua vontade seja feita na nossa vida. Assim, Senhor, suplicamos que o Teu Espírito esteja falando a cada um de nós, que o Teu Espírito esteja comunicando aquilo em nós que precisa ser ainda mudado, aquilo que podemos estar praticando como algo que sempre foi feito, mas se há algo ainda melhor à nossa frente, se há algo em que devemos nos envolver, se há algo em que aperfeiçoar, que possamos estar sensíveis à Tua vontade, que possamos estar prontos à realização dos Teus propósitos na nossa vida. Assim, Senhor, que possamos estar sendo muito mais do que um grupo religioso, mas possamos estar sendo corpo de Cristo, natureza transformada para a realização do Teu querer. Continua a falar ao nosso coração conforme a Tua vontade, que a semana que se inicia hoje possa ser dirigida por Ti, que possamos ouvir a Tua voz a cada dia, que possamos ver as oportunidades de agir segundo a Tua direção, a Tua orientação, de sermos instrumentos em Tuas mãos em cada dia, e que o realizar a Tua vontade possa trazer a satisfação que há nessa realização. É a oração que fazemos nesta hora, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém.